vestibular e a papila lingual, separar ela e sair o campo todo dela, ficar bonitinho, como vocês já viram em alguns slides. E aí, para isso, o primeiro instrumental para esse descolamento é esse aqui, que é o sindesmótono. O sindesmótono, você vai perceber que ele tem um lado mais curvado e um lado mais reto. Esse é um instrumental que, por vezes, a gente vê com alguns fabricantes muito ruim. Ele precisa ser essa pontinha, gente, afiadazinha. Ela não pode ser larga, porque se for larga, ela não vai adentrar na região do sulco, consequentemente apanha para fazer escolamento. Professor, não estou conseguindo. Não é porque você é ruim, não serve para isso. É porque o instrumental que você está, ele é muito ruim. E qual é a marca que você indica? Quinelato, Golgran. E aí na própria, infelizmente, às vezes algumas marcas, ela não tem no mesmo padrão. Certo. E aí, como já aconteceu, a gente pega um lote, tá perfeito, o outro tá mais arredondado. E aí, esse instrumental, como a gente viu, um lado é curvo, o outro é reto. O reto, principalmente, está certo para essa região anterior, a gente vai entrar com ele perpendicular ao eixo, tá? Aqui, ó, perpendicular ao eixo, e a gente vai fazer um movimento trazendo para fora. Esse dentro aqui já está meio sambado. Então a gente entra com ele e vai fazer esse movimento para fora, certo? Cuidado para você não se empolgar, para fora e pá, aí lacerar, vai rasgar tudo. Então a gente precisa fazer de uma maneira que seja com delicadeza, onde você perceba que está afastando as fibras sem romper o tecido. Então a gente entra, certo? E volta do dente todo, tá? Todo em volta dele. Professor, e esse lado curvado? Gente, é impossível a gente querer fazer um descolamento perfeito na região posterior, porque aqui o manequim aceita, mas na boca, né, na vida real, nós vamos ter a mucosa jugal. E aí, para isso, a gente utiliza essa região mais curvada, onde a gente vai entrar dessa maneira e fazer as mesmas movimentações, certo? Para fora, trazendo aqui, ó, certo? Entra e afasta. E volta do dente todo. Certo? Isso aí não é solução simples, onde eu não preciso rebater retalho nenhum, a gente vai proceder dessa forma. Quando eu precisar fazer, imagina, tu tá apanhando, tá aí MacGyver apanhando, MacGyver não pode apanhar, né? Porque MacGyver é MacGyver. Mas, imagine só, você tá aí apanhando para poder fazer o descolamento, e aí eu digo, ó, afasta, descola essa papila. Como é que a gente vai fazer? A gente vai entrar, seja posterior, seja anterior, a gente vai entrar com ela perpendicular ao eixo, tá? Vou fazer com ela aqui para vocês verem. A gente entra perpendicular ao eixo nesse sulco e a gente faz esse movimento trazendo a papila para fora. Entenderam? A gente entra com ele aqui, ó, e faz essa movimentação para fora. E aí a gente separa o que é papila palatina do que é papila vestibular. Se você for fazer aqui no meio, você vai lacerar no meio da papila e você vai conseguir aí depois ter uma retração formando um black space. Então a gente faz essa remoção, ó, entra com ele perpendicular e traz para cá, fazendo a remoção dela toda. E aí você vê, faz por meio de incisão, né? Fica todo bonitinho quando você rebate todo o retalho. Então, uma vez que a gente precise fazer um retalho maior e afastar, a gente entra com ela perpendicular e faz essa remoção. Entra com ela aqui, ó, certo? E traz ela para fora. Então, não adianta a gente fazer aquele movimento aqui, tá? Tentando afastar ela, porque ela vai romper e geralmente na basezinha da papila aqui. Quando a gente entra ela perpendicular, trazendo isso para cá, a gente consegue ir com ela bonitinha. Certo? Entenderam? Dúvida? Então, esse instrumental, certo? Ele precisa ter essas pontinhas afiadas. Se ele vier grosseiro, já troque, tá? E esse é o sindesmótono. Sendo que, gente, isso aí está falando de uma axonotia simples, onde não precisa rodar retalho. Uma vez que a gente precisou rodar um retalho maior, certo? A gente vai precisar utilizar esse instrumental, que é um descolador de molde. Esse descolador de molde, eu percebo que ele é mais arredondadozinho, né? Então, ele é utilizado para fazer, o nome já fala, para a gente descolar. Então, para você começar já com ele, certo? Não recomendo, porque a ponta dele é um pouquinho mais grossa se você for fazer um comparativo. Estão percebendo? Ele é um pouquinho mais grossinho. Mas, se eu precisar rebater um retalho, imagine, vou descer tudo isso aqui. Ou então, aqui tem um raiz residual, a gente passa tudo isso.
Eu começo o meu descolamento com o cilindro de moto, entro com o descolador de moto e vou fazendo com esse segmento todo para fora, trazendo isso tudo para a região, baixar isso aqui. A partir do momento que eu utilizo um retalho maior, eu utilizo uma área maior também, evitando lacerações. Certo? Esse aqui é um instrumental, como eu tinha falado para vocês, não é um instrumental cirúrgico. Isso aqui é um instrumental de dentística que vocês devem ter utilizado para fazer enceramento. A gente esquenta um pouquinho, mete na cera, que é a espátula séptica. Isso aqui ajuda muito, porque muita gente fica lá, obsoleto lá parece muito. A diferença é que essa ponta dele é muito mais parecida com essa aqui do que com essa. Porque se você ver ela é reta, essa aqui é arredondada. Então essa aqui é uma espátula séptica, material dentística, mas que ajuda muito, porque ele tem a ponta fininha aqui e aqui ela mais alargada. Então a gente consegue trabalhar tranquilamente. Mesma coisa, descolamento. Isso. Descolamos, certo? Então, lembra que eu falei na prática, na aula de exodontia? Pessoal, toda vez que a gente for fazer, certo? Uma exodontia, seja ela vai conseguir ou não fazer através dos elevadores, a gente sempre vai usar de primeira para luxar. A partir do momento que a gente luxa, a gente está rompendo as fibras mais apicais e aí faz com que saia com mais facilidade. Então, o primeiro kit, que é o kit mais utilizado, que é aquele pau para toda a obra, é justamente o kit de elevadores de Selden, que é composto por uma reta, certo? Uma para a direita e outra para a esquerda. Qual é a indicação de cada uma? A reta, ela praticamente vai ser a das mais utilizadas, certo? Onde vocês vão perceber que um lado dela é arredondado, o outro é um lado mais achatado. Toda vez que vocês forem pegar, essa aqui está perfeita, tá? Algumas vinham muito largas com a ponta, e aí é a mesma coisa. Terminava apanhando, e aí foi quando eu sempre dizia, não compre Golgram, porque tá muito grosseiro. Aí foi quando o cara da Golgram entrou em contato com a gente, perguntou por que a gente não estava recomendando. Aí foi quando eu disse, estava muito grosseiro, o aluno apanhava pensando que era culpa dele, e o material estava ruim. Aí disseram que era um lote, recolheram, e aí seguiu, né? Melhoraram e voltou ao normal. Então, a gente utiliza sempre a área mais achatada para quem vai sair, consequentemente, e arredondada para o que vai ficar. Então, esse apoio, certo? É um apoio que ele precisa ser dado principalmente entre a crista óssea e o dente, e não pegando certo no dente. A gente não vai fazer essa movimentação pegando o dente. Imagina, eu estou querendo tirar esse aqui e eu vou fazer a movimentação no outro. O 90% da movimentação é lá em cima da região de crista. Então a gente entra com ela aqui, ó, fazendo essa movimentação de sarrilho, certo? Quais são os movimentos que eu posso fazer? Alavanca, unha e sarrilho. Vamos entender cada uma. Movimento de sarrilho é essa. A gente entra perpendicular, tá? E vai fazendo movimentação de rotação, tanto no eixo horário como anti-horário, certo? Os dois lados. Lateralidade a gente faz em quê? Em fósseis. Esse aqui é o movimento de sarrilho. Vai fazer o outro, vai mexer no outro. Então, esse aqui é o movimento de sarrilho. Então, eu preciso estar justamente, ó, com ele, tá certo? Perpendicular, tá? Ó, e eu estou aqui, ó. Tá vendo? Eu só tô mexendo no dente que eu estou querendo sair. Bem, o outro movimento é o movimento de cunha. Gente, o movimento de cunha, ele é baseado naquele princípio, né, de dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. A partir do momento que eu entro com essa movimentação aqui, certo? No longo eixo, eu descolei tudo, né? Eu entro no sulco e vou fazendo essa movimentação, ganhando espaço. A partir do momento que eu faço essa movimentação, tende a sair. Vamos para cá, dá espaço para todo mundo aqui. Então aqui a gente está fazendo o movimento, tá? O movimento de cunha. Então, voltado para quem vai sair. Rapaz, já pensou? Uma gelada. Isso é uma covardia. Então a gente faz esse movimento aqui, ó, gente, que é um movimento de cunha, tá? Então esse movimento de cunha a gente deve evitar realizar na região posterior, principalmente aquela raiz residual, certo? Estou dizendo que não pode fazer, mas se deve evitar ao máximo,
Por quê? Principalmente nesse início, tá? Que vocês estão pegando a mão com o instrumental. Porque se vocês fizerem essa movimentação aqui, certo? Numa raizinha residual, se for com uma força um pouco desproporcional, essa raiz, sumiu. Cadê a raiz? Está na região do seio maxilar. Certo? Então por isso que a gente precisa ter cuidado nessa movimentação. Gente, toda vez que você for usar a força, vai acontecer alguma porcaria. Então entra devagarzinho. Posterior e inferior pode, né? Pode. Entra com ele aqui, ó. E a partir do momento que eu faço essa movimentação, eu estou entrando no sulco entre o dente e o alvéolo, consequentemente esse dente tende a extruir. Vou dizendo a vocês, não é todas as vezes que você vai colocou, feito entrou a alavanca e saiu o dente rapidinho. Não é assim. Você tem que ir trabalhando ele, tá certo? Fazendo essa movimentação. E por fim, o movimento de alavanca. O movimento de alavanca é um dos, a gente vai executar, certo? Mas é o que a gente vai ter mais cuidado ainda. Por quê? Do que a gente entrou nessa movimentação fazendo sarrilho, de alavanca eu vou fazer com essa movimentação para cá. Então eu vou ter fazendo como se estivesse dando um calço para o dente sair. Quando é que a gente vai fazer isso? Principalmente quando ele estiver muito mais perto de sair. Como é que eu sei que o dente está saindo? Na região do sul vai começar a borbulhar o sangue. Algumas bolinhas, você diz, opa, estou fazendo o movimento correto. Consequentemente está perto de sair. Aí você pode dar um toquezinho de alavanca. Mas não tente fazer logo de primeira não, que vocês vão se dar mal. Entendido a utilização desse? Quando a gente parte, gente, para fazer a utilização dos elevadores curvos, certo? Eles seguem o mesmo princípio. Tudo que eu falei para o reto serve para o curvo. A diferença é que ele vai entrar, certo? Com perpendicular para fazer um movimento de sarrilho, por exemplo, tá? Imagina, eu quero fazer a remoção desse molar. O que é que eu vou fazer? Eu entro com ele perpendicular e vou fazer uma movimentação, ó, certo? Aqui, ó, qual é o movimento que eu estou fazendo? Sarrilho. Olha o dente mexendo aqui, ó, certo? Só estou mexendo nele. Então, essa movimentação que a gente faz aqui, gente, é o suficiente para que a gente possa fazer a remoção do dente. Então, não invente de querer fazer, dá duas mexidinhas. Professor, tá saindo não. Não é assim não, não é feito tal de cana por todo, o negócio sai do outro lado. Tá pronto não. Então a gente vai devagarzinho trabalhando os dentes, tá? E principalmente molares que possuem mais de duas raízes, como o molar superior, o ideal é que a gente vá trabalhando, soltando mesmo. E aí vocês vão, por meio de dilatação do alvéolo, esse dente vai sair. Professor, e se não sair com o elevador? Gente, nós temos aí os fósseis que são utilizados para isso, não é nenhum demérito fazer remoção com fósseis. E aí a gente utiliza ele com esse objetivo, através dessa movimentação. Ainda podemos utilizar esses elevadores curvos quando a gente for fazer odontodissecção. E aí, separei o dente do meio. Eu posso entrar com um elevador reto, certo? Fraturei, aviso ao paciente que vai escutar um barulho, um cliquezinho que é a separação da raiz. Aí, uma vez que eu separei, certo? Posso utilizar esse aqui nos inferiores, porque só tem duas raízes, uma mesial e uma distal, e fazendo essa movimentação para fora. Eu giro, estou fazendo um movimento de sarrilho, mas eu estou fazendo com essa pontinha, apoia na raiz e ela sai. Como vocês devem lembrar aí, que eu mostrei na imagem. Então, esse aqui, gente, vai ser o carro-chefe que vocês vão utilizar. Professor, por que a gente comprou o resto? Porque nem tudo são flores, né? A gente tem que pensar que não é todo o dente que é belezinha. Então, em alguns casos, certo? A gente vai precisar utilizar outros elevadores. Como, por exemplo, aqui. Cadê? Depois eu vou ver se quem tem um de rede brinca aí, tá? Pega o palito. Rede brinca. É um fininho, bem fininho. Esse? É. Gente, esse aqui, certo? É um elevador que ele tem um kit, do jeito que vocês estão vendo. Todos eles, na maioria, vão ter um kit. Por que é que eu pedi para vocês? Porque a gente mais utiliza. Então, quais são? O reto de rede brinque.
Então percebam que, se a gente for fazer um comparativo, ele é praticamente umas 2, 3 vezes o tamanho, né? Quando é que a gente vai aplicar a utilização desse aqui? Primeiro, às vezes você tem dentes que são muito apinhados e você não tem espaço suficiente para colocar esse aqui. Porque por mais que ele seja bem afiadinho no seu término, mas ele é mais largo. Então às vezes você não consegue entrar. Aí você vem com ele, tá? Vai fazendo movimento, os mesmos movimentos que a gente viu, faz desse aqui, faz nesse aqui, cria espaço. Uma vez que você começa a ver que ele já não tem mais poder de torque, o que é que isso quer dizer? Entra aqui, ele vai fazendo, vai rodando. Pronto, aqui, imagina. Comecei a utilizar e ele está fazendo isso. Opa, não está mais dando torque nenhum no dente. É o momento que a gente substitui ele, vem para esse aqui, ó, e aí eu começo a fazer a utilização do reto novamente. Tá? Por ele ter essa ponta fininha também, ele ajuda muito. Às vezes uma raiz residual lá embaixo, a gente fazendo o movimento de alavanca com ele, apoia, ele prende e sai. Certo? Ajuda muito. Mas também nem sempre. Quando a gente tem aí os raízes residuais, imagine, a raiz está a nível do tecido ósseo. Às vezes complica o procedimento. E a gente consegue fazer a remoção sem precisar fazer osteotomia muitas vezes. Como? Através desses elevadores, que são o Apexo, certo? Que eu na listagem eu botei somente 303, mas aqui ó, crise nenhuma. Lisa só os cabelos. E aí, certo? O kit, né? O apical você consegue mais. Um ou outro, tá? Esses daqui, eles ajudam muito, porque se você for perceber, o desenho dele é muito parecido. Ele é assim, é como se fosse uma concha, certo? E por ser essa concha, gente, a gente utiliza ele fazendo movimento de cunha, tá? A gente vai utilizar ele fazendo a mesma movimentação de cunha como a gente viu, certo? Então vai aqui, ó, entra com ele, imagina a raizinha e vai fazendo a movimentação, ó, até tirar o dente. Deixa eu dar ré no dente aqui. Entra com ele aqui, ó, vai fazendo essa movimentação para qualquer elemento dentário dá para fazer, certo? Qualquer um. Aqui, ó, entra com ele aqui e a gente vai fazer essa movimentação aqui, ó. Vai fazer essa movimentação. Boa pergunta, chega. Posso fazer essa movimentação pela palatina? Não é recomendado, certo? A gente deve evitar, ó, atenção aí. Deve-se evitar utilizar esses elevadores pela palatina e pela lingual, tá? Por quê? Pela palatina Risco e pela de lingual. lesão na língua. Risco de lesão do nervo lingual e superior na artéria palatina. Então não se deve mexer, tá certo? Nessa região. A gente utiliza tudo região vestibular, que vai da proximal para vestibular. Se evite ao máximo fazer a utilização desses elevadores apoiando na região palatal ou então na região lingual, certo? Professor, Manda. deixa eu tirar uma dúvida. Manda. É tipo de curiosidade. Eu participei de uma cirurgia sábado e saiu muito tecido ósseo no dente. E a colega informou que era pelo hábito do paciente de morder coisas duras, chupar muita cana na região, ou comer muito caranguejo mordendo, ou ter o hábito de morder tampa de caneta. Aí eu imaginei isso, tendo um deslocamento do ligamento periodontal e aderindo o dente ao osso. Isso. E aí eu queria tirar só Pessoal, questão de aprendizado mesmo. a gente não pode dizer, certo, em todas as letras, que porque ele teve o hábito é porque isso aconteceu. Então, porque você pode ter pacientes que têm os mesmos hábitos, muito parecidos, mas que não apresentam. Isso depende muito das características. Isso acontece geralmente quando é aquele mesmo dente que o cara abre tampa de abre garrafa, é utilizado mesmo para mastigar, paciente idoso. Por quê? A tendência é que aquele ligamento periodontal ele vá sumindo até gerar uma anquilose. E aí, uma vez que você perde esse contorno do ligamento periodontal, aquilo é substituído por osso. E aí, quando você vai fazer a remoção, vem essa região. Principalmente nessa região de tuber, tá? Tenham muito cuidado. Gente, quando a gente vai fazendo uma movimentação, principalmente
As duas que eu vou falar. Elevador. Tá movimentando. Você vê os dedos que estão fazendo assim, ó. Um para o lado ou para o outro. Pare tudo. Tá errado o seu movimento. Certo? Vamos repensar a nossa movimentação. Então, eu preciso estar mexendo, ó, somente um dente. Certo? Eu não pode estar abrindo. Porque eu já vi gente fazendo isso. Aí bota no meio aqui, ó. E bota todo até o talo. Tá! Aí, resultado. Fratura às vezes para um lado, murcha para o outro. Aí o paciente vem com a pericemetita. Ah, tá doendo, o que foi? O outro dente que não era para sair. E como eu já vi, né? Bota logo naquela Black Friday, sai logo os dois, né? Então a gente deve evitar essa movimentação. E aí, nesses pacientes mais idosos, quando eu vou falar de fósforo, a gente vai ver. Quando você começar a perceber que a movimentação está sendo do bloco inteiro, certo? Vamos parar por aí, vamos tentar isolar ao máximo a remoção daquele dente ali, somente ele. Oi? O apical, você pode funcionar, pode encaixar. Exatamente, o apical ele tem a mesma utilização, certo? Ele é, na listagem tem lá, Apex 303 ou apical. E aí às vezes, não sei pela listagem, vê e empurra os dois. Mas tem lá, Apex ou apical. Porque ele é muito parecido, mas a utilização é a mesma, sabe, Joana? É muito parecido, até o design. A diferença é que um é mais gordinho, o outro é mais fininho. A diferença, se você for ver, ó, é praticamente nada. Por isso que eu disse a vocês, assim, ó, um ou outro está bem empregado. Você já tem tudo. Aqui já está. Oi? Não se perde, não. Aqui tem um, tem nenhum. Tem dois, tem um. Né? Então, vê. Então, gente. Ó, então o que a gente viu? Como é que a gente vai utilizar os elevadores, tá? Kit de Selby, Apex, rede brick, que é o fininho, certo? E o apical. Esse aqui é o Selby. Selby, certo? Rede brick. Esse aqui, Apex e apical. Certo? Até agora a gente está falando só em glória, né? Aê, dá tudo certo, né? Mas tem vezes que você faz utilização de cunha, o dente não vem, você não tem espaço para fazer a utilização do elevador e cunha. E agora? Senta e chora? Lógico que não. Começou com Para cá. Não tem mais espaço para cá. Vamos afastando para todo mundo conseguir ver. Então, gente, Eu tô dando um bolso. para que a gente possa, certo? Não tem uma raiz a nível ósseo, eu não consigo ter espaço, certo? Eu não consigo ter espaço para poder colocar nem um apical, por exemplo. Isso acontece. Paciente como o Patrick, aqui está no celular, mas eu estou vendo aqui. Então, quando a gente vai utilizar o paciente mais idoso, se reduz aí a região do ligamento periodontal, certo? E aí você tenta colocar o elevador apical e não vai. O que é que a gente deve fazer? Por isso que tem justamente esse instrumental que é chamado de periódomo. O periódomo, o nome já fala, periodontal, certo? A gente vai entrar com ele na região do sulco gengival, certo? Entre o dente e o osso, certo? Fazendo esse movimento de cunha. Ô professor, não é muito parecido? É, mas vê a diferença. Ele é muito mais fininho. Então a gente entra com ele, ó, cascavilhando, vai promovendo o espaço, vai fazendo aqui, ó, para um lado para o outro, assim, pá, 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 entrando, e aí conseguiu um bom espaço, dá para até dar um ligeiro toquezinho nele, aí promovi espaço, entro com o apical ou apex, e aí trago o meu dente, certo? O professor tem um reto, né? Esse aqui ele é duplo, né? Reto e curvo, que tem um objetivo, tem o reto e tem o curvo. O objetivo dele, a mesma coisa, do mesmo jeito que a gente tem isso aqui, certo? Para a região mais posterior, esse aqui também não muda em nada. E aí a gente tem aqui, certo? O periódomo. Gente, esse é um instrumental muito importante a gente ter na clínica, certo? E aí, como eu disse a vocês, já que, para não fique perdido lá no meio das caixas de vocês de dentística, né? Daquele instrumental que foi, comprou e não usou, a gente traz também para você utilizar. Não é um instrumental cirúrgico, tá certo? Que é o discoide cleoide, que ajuda muito também. Às vezes aquela raizinha só tem 3 milímetros da raiz, muito ruim, você nem com o periódico não está conseguindo. Às vezes você pode entrar com essa pontinha aqui, parece uma setinha, e tá aquele toquezinho para cima,
e ela sai. Então é um instrumental que ajuda muito ele na caixa. Entendido? Olha, quando a gente vai fazer, certo, remoção utilizando, imagina, o dente não saiu, tentei tudo aqui, o dente não mexeu, mas não consegui fazer remoção. Vou pensar em fazer remoção com fórceps, certo? Os fórceps, para cada grupo dentário, certo, a gente vai ter 1, 2, até mais fórceps, sendo que os mais utilizados são esses que eu referi para vocês. São os que têm melhor pega, são aqueles que têm maior aplicabilidade. O primeiro que a gente vai ver é justamente o fórceps número 1. É o único que vocês vão ver que ele é reto. É o único. É o reto, é o número 1. Onde? Esse é um fórceps que é utilizado para incisivos e canino. Certo? Como é que a gente vai pegar? Palma da mão, dessa maneira, fechado, tipo psicose, tá? E aí, primeiro de tudo, a adaptação ela vai ocorrer sempre com a região que a gente não consegue visualizar direto. Então eu primeiro adapto na região, certo? Palatina, adapto na região vestibular, e aí quando eu faço esse movimento, eu já estou fazendo o movimento de intrusão. Boa, Saulo Wilkerson. Então a gente faz esse movimento no sentido apical, e aí tive essa estabilização, eu vou fazendo meu movimento pendular ou lateralidade, e aí vou trabalhando esse dente, certo? Posso fazer rotação? Uniradicular. Nossa, ele é uniradicular, certo? Então eu posso fazer essa movimentação aqui, até poder sair. Certo? Então, aqui foi fácil, né? Agora eu vou dizer, viu? Manequim é fácil, né? Clínica de manhã e na outra instituição. Várias pessoas, pum, professor, fraturou o dente do manequim. E é igualzinho, pode acontecer. Vou tirar. E quem fraturar vai pagar uma multa. Então, gente, o que acontece? Quando a gente faz essa colocação aqui, tá? Não queira também que você faça assim, 1, 2, pronto. Isso aqui precisa trabalhar. Saulo, que é uma pessoa que gosta de vaquejada, ele disse, professor, é igualzinho trabalhar boi, vai trabalhando a representação. Você coloca na região, sempre que você não está tendo uma visão direta, certo? Aqui no caso, na região palatina, apoio vestibular, e a gente fez a intrusão pendular, pode fazer uma rotação, certo? E ele vai e sai. Esse aqui, número 1. Quanto fórceps que dá para esse mesmo grupo dentário, tá certo? É o 150. Gente, o 150 é esse aqui que algumas pessoas dizem que parece com um peixinho. Uma viagem grande, né? Para ver o peixinho aqui, mas consegue aí, Diogo, ver o peixinho? Olha, tá vendo? Eu vi o peixinho. Aí a gente vê que se o cara é um homem apaixonado assim, conseguiu ver um peixinho aqui. Então, esse fórceps aqui, gente, é o 150. Ele é utilizado na região de premolar a premolar superior, certo? Então, a pega dele é a mesma coisa, é na palma da mão, certo? E aí a gente vai fazer da mesma maneira. Vamos pegar aqui um premolar, certo? Apoia primeiro na região palatina, eu apoio na vestibular e vou fazendo o movimento de lateralidade ou pendular. E aí, da mesma maneira. Eita, primeiro pré-superior, dá para fazer rotação? Não. Primeiro não, porque é birradicular. Porque o primeiro pré-superior, ele tende a ter duas raízes, a maioria. Agora vamos dar uma dica clínica, tá? Dica. Se cair, concurso, o que for, fazer rotação primeiro pré-superior, tá errado, certo? Bota lá, assim, não pode porque tem duas raízes. Vamos trazer para a parte clínica, tá? Quando a gente fala rotação, gente, é 360 graus. Não tem necessidade de a gente fazer isso. Mas a partir do momento que você apreende aqui, tá? Eu estou fazendo movimentação pendular. Se eu fizer uma ligeira movimentação de rotação, certo? A gente pode fazer. Lógico que tem que ter cuidado. Não ninguém vai fazer. Não, vai devagarzinho. Porque você faz com que haja uma dilatação do alvéolo nas 3 dimensões. Entendeu? Vai fazendo essa movimentação. Você não vai fazer ele 360. Mas vai a música.
180, 180, 360. Então, a gente faz aqui, ó, somente, ó, de um lado para o outro, tá? Nada de fazer rotação completa. E aí você consegue dilatar o alvéolo a ponto de você conseguir uma maior movimentação. Então, certo? Concurso público da Prefeitura de Tracunhaém. Se deve fazer rotação de elementos birradiculares. Errado. Mas você consegue fazer, não é uma rotação, é somente um joguinho assim, ó. Exatamente. Para poder fazer, dilatar mais esse alvéolo. Certo? 150. Não vai tirar, não? Oi? Não vai tirar. Aí tu quer que eu estrague o banho aqui de carinho? Mas esse vai tirando. Não dá pra botar de volta. Oi? Só, porque se depois você que botar de tira, volta, vai ficar, né? lembra que eu disse, ó, não compre e usar, porque senão, ó, se você for ter, ó, aqui eu não consigo não, tá? Aí já tá mais presinho, tá preso. Certo? Bem, para a região superior ainda, tá certo? Vamos falar para a região posterior. Posterior, gente, nós vamos ter dois postos que são primo irmão, 18R e 18L. A ponta ativa dele, vocês vão perceber que um lado ele é arredondado e o outro lado ele se encontra com parece uma seta, mas ele é assim, como se fosse um telhadozinho, certo? Sempre você vai ter essa região arredondada para a região palatina. Então sempre essa parte mais arredondada, região palatina, consequentemente a outra vai estar para vestibular, certo? E aí você vai apoiar. Ele é um dos fósseis que vai apresentar esse cabo mais diferente, né? A pegada dele, certo? A pegada dele é justamente, ó, da mesma forma. E aí, ó, manda. Mais arredondada para a palatina. Isso. Mais para a palatina e a outra você vê que parece. Tá vendo? Então, como é que a gente vai apoiar? Apoia primeiro na região palatina, apoia na vestibular. E aí tem outro detalhe, né? Professor, eu não sei qual é vestibular. Qual é a característica do molar superior? Aquele sulco vestibular. Estão lembrados? Termina numa forçazinha. É justamente, ó, vocês vão ver que separa praticamente as duas regiões de cúspides aqui. Então a gente apoia aqui, certo? Apoia e vai fazer a mesma movimentação, certo? Pendular. Dá pra ver? Não, pessoal, mostra Aqui, aqui. ó. Posicionamento do paciente. Gente, eu não quero ninguém na frente do paciente fazer assim, ó. Já viu? Não, ó, é mais ou menos aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. É justamente essa. Né? A gente pega aqui. A gente pega aqui, tá certo? A gente apoia e vai fazer essa movimentação. Então a gente pega, certo? E faz essa movimentação do paciente. Sim. E você? Oi? Sim. Na verdade não é sem ver, porque você está praticamente aqui. Imagine que é um relógio, tá? Todo de 11 horas. Você vai estar aqui, ó, fazendo essa movimentação. A sua... O paciente não vai ter essa abertura de boca ainda. Você está Por quê? praticamente vertical aí. Mas Não, para não. encaixar você olha. Aí que tá. Olha assim, ó. Pergunta boa. Professor, mas veja só. O paciente eu vou ter isso aqui. Por quê? Isso aqui tá para fora da boca. Isso aqui tá assim, ó. Entendeu? E aí, por isso que é importante. O bom aqui que quando pensa em escapar alguma coisa, não fala. E a gente lembra. Gente, a ponta ativa, certo? Ela sempre vai estar no longo eixo do dente. Então não queira, deixa eu ver se dá um jeitinho. Aí apoia aqui, ó, e pega assim. Sem estar pegando ele por completo. Ele precisa estar dessa maneira. No longo eixo, o dente está aqui, ele precisa abraçar dessa maneira. Não adianta você querer pegar de ladinho. Porque você vai gerar uma força num sentido, certo? Numa constante errada na região embaixo, fratura lá embaixo. Então a gente vai pegar justamente aqui, fazendo essa movimentação, tá? Avaliando a movimentação do paciente. Esse é o 18R, consequentemente, sim. E aí a gente tem o 18R e 18L, né? 18 em inglês, 18R direito. Aí quando teve uma pessoa que falou assim,
decora aí, direito, aí é o R, né? Aí ficou mais fácil de decorar, não é não? É o bizu, é o leve, aí consequente é o outro, é o leve. Então, certo? Direita e esquerda você vai ter. Vou não, vou dar pra mim. Sim. Ninguém tá segurando aqui meia hora. Meu Aí braço. pergunta aqui me transcorrer, tá? Vai reservar Às vezes, por aqui. exemplo, Cada um o segura um paciente pouquinho. na região superior, quando ele tá com a boca muito aberta, tá? Ó, o paciente às vezes 15 quando tá com a reais, boca tá muito vendo? aberta, a tendência é o tecido esconder um pouquinho a região vestibular. Então, fecha um pouquinho. A partir do que ele fecha um pouquinho, você consegue estender mais a mucosa jugal. Aí isso aí vai ficar... Sabe como é que você já aprende isso? Não tem livro, não tem dica nenhuma. É no dia a dia que você vai ver. Fecha um pouquinho, abre um pouquinho. Certo? Professor, essa formatação aqui, uma mesa, Exatamente. Não. A gente vai utilizar o fórceps 69, certo? Ele parece, se você for olhar, lembra um pouquinho que é o 150, mas se você for olhar a ponta ativa, a ponta é mais fininha. Então, esse aqui é fórceps de raiz, é o fórceps 69. 69. Agora, gente, não queiram pegar esse fórceps aqui, tá? A raiz, com raiz por dentro todo junto. Eita, tá a raiz, aí tá as três raízes aqui. Não adianta. Ele vai pegar a raiz individualizada, certo? Individualizada. Secciona a raiz para... E só superiores. O quê? O 69 é só superior. Só superior. Vamos lá. Dúvida até então superior? Não, superior. Inferior. Inferior, tá, gente? O fórceps, a gente não tem um fórceps número 2, por exemplo, que seria para inferior. A gente vai ter aí o 151. 151 é esse fórceps que tem a tendência para baixo, tá? Onde a pegada dele é justamente igual às demais. Palma da mão, a gente vai apoiar primeiro que área? Lingual. Apoia vestibular. E aqui a gente vai fazer a movimentação pendular. Tá? Então, da mesma maneira que a gente no superior. Vai de pré a pré. Certo? De pré-molar a pré-molar. Certo? Mesma maneira a gente vai trabalhando até fazer remoção. Para a região posterior, gente, nós vamos ter dois fórceps para utilização, que é o 17, certo? O 17, se você for olhar, a ponta ativa dele parece com aquela superfície vestibular dos 18, sendo que a gente tem bilateral. Aí então tem uma parte arredondada, ela é igualzinha de um lado e do outro. Qual é a utilização dele? Nós vamos pegar, certo? Apoiar lingual, apoia vestibular e vai fazer a mesma movimentação. Quando é que eu tenho a indicação dele? Coroas rígidas ou parcialmente destruídas, tá certo? Onde a gente consegue ainda ter um resquício de coroa a ponto que dê para utilizar. Às vezes a gente se engana, tá? Você olha assim, ainda dá, tem uma coroa que tá muito boa assim, ainda dá para pegar. Aí quando você vai apoiar, esse aqui, ó, dá fogo, dentro não tem nada, tá tudo oco. Aí, ó, pum, fraturou. Eita, fraturou a nível do tecido ósseo. E agora? A nível gengival, por exemplo, lascou, né? Aí você faz o seguinte, vai descolar mais essa gengiva e a gente vai apoiar o fórceps 16. Esse fórceps 16, ou famoso garra de touro, tá? É outro que possui essa curvinha. Lembra, né? A gente vai utilizar ele justamente na região de furca, tá? Então, gente, cuidado na utilização desse fórceps. Esse fórceps ele é para utilizar na região de furca. Eu preciso visualizar a furca quando descolar para ele apoiar, certo? Não adianta você querer pegar esse fórceps e, como eu já vi em PSF, a galera quer fazer aqui, ó, parece um açougue. Pega em cima de gengiva de um lado do outro, bota aqui, ó, leva com tudo, osso, gengiva, dente, eu já vi sendo feito, certo? Então, isso aqui, gente, precisa pegar justamente na região de furca.
E aí quando a gente coloca ele na forca, tá? Trazendo ele mais apical possível, ela vai fazer a movimentação igual aos demais. Se porventura, eita, vou apoiar o 16, e aí escutar um barulhinho, meu Deus, não se desespere, muitas vezes está separando as duas raízes, aí ajuda até pra gente, tá? 16, certo? 17, se eu tiver a coroa com maior quantidade de tecido dentário ainda. E o 65? 65, ele tem a utilização, que até não tem aqui. 62? Não tem nem coisa não, cara. O 65, ele tem a utilização muito semelhante do que a gente tem do 69. A diferença, tá? É que o 69, ele consegue ter uma versatilidade até um pouquinho mais para baixo. O 65, principalmente naquelas raízes de molares, bem mais para posterior, que às vezes você tem uma migração dentária lá para a região posterior, por ele fazer uma inclinação, você apoia com ele melhor, certo? Então são dois fósseis para a raiz. Um detalhe, vocês vão lembrar, nas aulas, eu falei do fósseis 68, 68, estão lembrados? Qual é o fósseis 68? Ele é indicado para raízes inferiores, sendo que é um fóssil que a pegada dele, certo? Clinicamente, não difere muito do que a gente tem aqui do 151. Então, por isso que eu disse, ó, se for uma raizinha, você consegue pegar com ele aqui, tá? Com 151. Concurso público. Fazer a remoção de uma raiz unitária inferior. Qual é o fóssil? 68. Nem pense duas vezes, 68. Mas, certo? Até porque a gente, para não ter um fóssil que vai ficar lá morto na caixa de vocês, a gente não solicitou, mas é o 68 que é para a raiz inferior. No caso, se ficou uma raizinha unitária, a gente pode tentar aprender ela com 151, dá tranquilamente, certo? Dá muito para utilizar ele. Dúvida até então? Não. Excelente. Oi? Mas vamos lá, imagine, saiu o dente, certo? O que é que a gente vai precisar fazer agora? Primeiro, curetar, tá? Então, para cureta, nós temos aqui duas curetas. Cureta alveolar ou cureta de Lucas. Essa aqui que é uma cureta que, se você for ver ela em formas proporcionais, ela parece muito aqui com a cureta de dentina. Só muda o tamanho, né? Então, essa cureta ela é utilizada, como o nome já fala, para a curetagem. Então, ficou uma lesão periapical, você não veio junto com a raiz. Você entra com ela lá, ó, e vai fazendo esse movimento para fora, certo? Aqui, essa aqui é a cureta de Molte. Cureta de Molte é essas duas bolinhas. Gente, esse é um instrumental fantástico. Ele é, o nome já fala, cureta de Molte, para mesmo fim, curetagem, mas serve também como um excelente descolador. Então, ele é pau para toda a obra. Então, para descolar, ele é muito bom, muito versátil. Então, a gente tem aí. Gente, uma vez que eu fiz toda a remoção, certo? Curetei tudo, passo o dedinho lá. Eita, ficou a crista. Ficou a crista óssea, certo? A gente precisa fazer a remoção. Imagine que é um paciente que é um candidato à prótese depois. Ele vai precisar ter o rebordo lisinho, como a gente viu. Então, como é que a gente vai abordar isso? Gente, se ficar uma crista muito grande, certo? Se eu for utilizar a lima, eu vou passar a clica todinha lá só. Isso ali não vai diminuir, certo? Vai diminuir muito pouco. E aí a gente utiliza justamente esse instrumental, que é um alveolótomo, ou chamado também de pissagoiva, que ele se assemelha a um alicate desse de unha, né? O desenho dele, né? Lógico que em maiores proporções. O objetivo dele, gente, é fazer a remoção. Ele já remove prendendo o osso. Então você consegue fazer aquelas cristas maiores, apreende, remove, e aí a gente refina com a lima. Como é que a gente utiliza a lima? Se você olhar a ranhura dela, certo? É justamente para a gente utilizar de dentro para fora. Sempre de dentro para fora, tá? Fazendo essa movimentação de dentro para fora. Saulão, vou te dar toda a sinceridade. É raro você usar isso aqui.
Só se você, por exemplo, se eu fizer uma regularização de rebordo de canto a canto, você faz utilizar ela com uma área maior. Mas essa pontinha aqui é a que mais vocês vão utilizar, que ela é menorzinha. Certo? Pronto. Fez a remoção, limpou tudo. Às vezes, tecido hiperplástico, a gente vai tirar com a pinça hemostática. Foram instrumentais que vocês já utilizaram. Para uma síntese. Isso aqui vocês já estão. Porta-agulha, pinça de secção. O outro instrumental que é de utilização é esse aqui, que é o Minnesota. Esse afastador, gente, toda vez que a gente fizer o descolamento do retalho, a gente bota ele para afastar, dando visibilidade. Ou, tá certo, bota na boca do paciente para afastar, para a gente ter um campo melhor. Quem é que vai ser responsável por isso aqui? Auxiliar na maioria das vezes. Então o auxiliar vai lá afastando para poder a gente visualizar. Certo? Então, E a coca? Isso aqui, ó. Delicada. agora vai ser. Aí, como a gente não tem professor hoje, eu vou deixar para arrancar lá. Gente, qual é o objetivo da gente aqui, tá? Nós temos 8 dentes para ser removido. Certo? 8 dentes para ser removido. E aí, como eu falei,